Educa Anefac. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Educa Anefac, um podcast para você que segue na busca constante por conhecimento. Eu sou Flávio Riberi, diretor executivo da Anefac, e nosso bate-papo de hoje é sobre educação financeira. Educação financeira, que é um tema extremamente importante para o bem-estar das famílias e da própria sociedade. E também, claro, ele é um elemento fundamental para ajudar aqui as pessoas e famílias a organizar a sua vida financeira por meio de algumas estratégias, a fim de atingir objetivos ao longo de toda a sua vida. E nós vamos falar a respeito disso em nosso podcast hoje com o Guilherme Dutra, nosso diretor de finanças pessoais da Anefac. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso canal Educa Anefac. Obrigado, Flávio, pela oportunidade, né? Obrigado aí à associação, um especial agradecimento aí nesse meu começo, né, junto com vocês, ao Davi Calaz, ao Jorge e ao Milton também. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Guilherme. Queria saber de você, para a gente aquecer esse debate aqui, qual que seria o primeiro passo para uma melhor organização financeira? Bom, esse é um tema bastante... A gente vê bastante, né, esse assunto hoje na mídia, uma preocupação bem elevada com esse tema de educação financeira, né? Isso realmente tem tomado um corpo muito forte, né? No noticiário, enfim, matérias e tudo mais. Mas acho que os primeiros passos, vamos colocar assim, para que você consiga um planejamento financeiro, né? Incorporar aí uma série de elementos para se planejar bem financeiramente, passam necessariamente por você conhecer o seu patrimônio e também as suas fontes de receita e as fontes de despesas, e em especial as fontes de despesas, né? É mais fácil a gente imaginar aí ter em mãos as despesas fixas, mas a gente tem uma série de despesas aí variáveis, sazonais, que muitas vezes a gente esquece, né? Um exemplo muito fácil e até próximo agora, né, uma vez que a gente vai virar o ano, são as contas aí de janeiro, né? A gente já tem aí vindo uma série de tributos, né, IPTU, muitas vezes também as pessoas acabam colocando as despesas de seguro no começo do ano, né, seguro de automóvel, residencial, e essas questões elas são extremamente importantes serem conhecidas para que, entendo de um lado, né, a receita e de outro lado as despesas conhecidas, a gente sabe exatamente se temos ou não uma capacidade de poupança. E se não tiver, a gente precisa também pensar em de que maneira a gente consegue controlar, né, o orçamento ou eventualmente até buscar outras fontes de receita para que ele esteja aí bem gerenciado. Muito bem. E para a construção desse planejamento aqui, Guilherme, pensando também para que se construa algo que também não saia do trilho, né, e direcione a própria vida num caminho sem muitos sobressaltos, né? O que você recomendaria aqui? O que seria o melhor caminho para se seguir? Tá. Então, Flávio, a gente tem alguns passos, né, quando buscamos aí fazer um plano financeiro, né, pensando em famílias, enfim, nos indivíduos. Primeiro, como eu falei, é realmente conhecer aí o patrimônio, né, e as fontes aí de receita e despesas. Um segundo passo extremamente importante, tá, é o que a gente chama de reserva de emergência ou colchão de segurança. E ele é variável dependendo da profissão, tá, que a família, enfim, que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma pessoa tem um trabalho estável, enfim, seletista e tudo mais, a gente sugere que ela tenha aí um colchão de segurança que corresponda entre 6, né, e 8 meses do que ela teria de gastos mensais, né? Então, e além disso, colocar ali um pequeno percentual que é exatamente uma emergência. Pode ser, sei lá, um pneu do carro que furou, alguma coisa que quebrou, enfim, para que numa eventualidade, vamos supor que essa pessoa perca, né, o emprego, ela tenha com esse colchão, né, um período para poder arcar, né, com os seus gastos e eventualmente buscar uma recolocação. Isso ele
é variável também pensando, como eu já coloquei no começo aqui com você, da profissão. O profissional liberal, a gente inclusive sugere que esse colchão de segurança seja maior, porque no caso dele é mais sensível aí às questões que podem acontecer no dia a dia, né? E acho que a pandemia ela trouxe aí um cenário que até ajuda a trazer alguns exemplos, né? Muitos profissionais liberais, aí, manicures, enfim, até mesmo dentistas, tiveram durante um período da pandemia que fechar, né, os seus negócios. E aí, o que fazer, né, num período como esse, onde você não tem a certeza de que data efetivamente você vai voltar a trabalhar? Então, para esse tipo de profissional, né, o profissional liberal, a gente inclusive sugere que esse colchão possa ser maior, eventualmente aí até 1 ano, né, dos gastos mensais. Então, esse seria aí um segundo passo, né? Então, depois de você conhecer bem o seu orçamento, né, de receitas, despesas, pensar na constituição dessa reserva de emergência, tá? Aí, né, dando sequência aí nos passos que são feitos para planejar bem financeiramente, né? A gente busca entender a constituição de um portfólio realmente de investimentos para essa família ou para, enfim, para o indivíduo, que seja bem alinhado ao perfil, né? Ao perfil dessa pessoa. Existem pessoas que têm aí um perfil mais conservador para investir, e aí você tem veículos, né? A gente fala muito da poupança, né? Até às vezes de um tom mais pejorativo, mas eventualmente, dependendo do perfil, a gente precisa respeitar, né? Entender que ela pode também ter ali a sua serventia. Tem pessoas que têm um perfil mais moderado ou agressivo. Então, conhecer bem esse perfil, né, de investimento e construir uma carteira, né, de investimento que esteja equilibrada em várias classes que a gente coloca, né, classes de investimento. Então, produtos pós-fixados, produtos que protejam do efeito inflacionário, né, e entreguem um percentual, né, produtos aí que tenham também alocações de renda variável. Isso ajuda a construir uma carteira de investimentos equilibrada para que, né, ao longo do tempo, ele vá aumentando, né, o seu patrimônio e, obviamente, tendo condições aí de realizar os seus objetivos, tá? Eu estou elencando aqui passo a passo, tá, Flávio? Mas fica absolutamente à vontade aí enfim, fazer as suas intervenções. Então, assim, falamos desses 3 primeiros passos, né? Então, o orçamento, receita, despesa, a reserva de emergência, a constituição aí de uma carteira de investimentos. E eu colocaria um aspecto, um quarto elemento muito relevante, que é o pensar sobre a aposentadoria, né? O planejamento realmente da aposentadoria. Acho que é impensável hoje a gente contar, né, lá na frente com as questões da previdência governamental, né, o regime previdenciário e INSS. Cada vez mais as reformas que vêm acontecendo, elas têm tirado um pouco a expectativa, né, de uma aposentadoria que realmente ajude, né, a pessoa a, enfim, ter uma condição de vida próxima daquilo que ela tem no período que ela está trabalhando, né? Então, é importante que, em paralelo a essa questão do regime previdenciário do governo, a pessoa, as famílias, né, elas constituam também previdências privadas, tá? Então, é bastante relevante para que isso também ajude a formar aí uma aposentadoria que realmente, né, consiga fazer com que a pessoa tenha o mesmo padrão. Isso, além dessa questão que a gente está comentando aqui, tem uma série de outros benefícios, né, quando você pensa numa previdência complementar aberta, né, dessas que são comercializadas aí no mercado, em bancos ou mesmo em corretoras. Ela tem um benefício sobre a questão também sucessória, né? Na eventualidade, né, do chefe da casa, né, enfim, faltar, isso pode ser já destinado, né, aos beneficiários disso,
ela não passa ali pela questão, né, do inventário, todo um processo aí que é bastante moroso e também sofrido, né? Muitas vezes nesse período aí, né, as pessoas estão mais sensíveis. Então, a família já tem acesso a isso e pode também, com esse recurso, né, arcar aí com todos os gastos relacionados a esse momento, tá? Então, isso também ajuda e seria o quarto passo. Aí, né, em todo esse processo, como a gente está falando aqui, né, de planejamento, você está vendo que eu comecei muito com a questão, né, do orçamento e essa parte mais de investimentos, né? Onde a questão da previdência ela pode estar inserida nesse grupamento. Mas tem um aspecto que a gente negligencia bastante e que é extremamente relevante, tá? Que é a questão da proteção, tá? Realmente gestão de riscos, pensar em seguros, né? Uma das coisas que a gente já sabe, né, desde o começo, é que a gente tem um período aqui, né? Enfim, nosso período aqui ele é finito, né? E ao longo dessa jornada, uma série de coisas podem acontecer, tá? Então, eventualmente você pode ter algum acidente que traga alguma limitação, né? E você buscar proteções ajuda a você passar por esses momentos de uma maneira mais tranquila, né? Sem necessariamente comprometer todo aquele patrimônio que você vem constituindo, né, ao longo aí da sua vida. Então, esse seria aí o quinto elemento. Então, só para recapitular, né, para aqueles que estão nos ouvindo, a gente falou bastante em conhecer o patrimônio, conhecer as questões do orçamento, né, receitas e despesas, pensar aí na constituição de uma carteira de investimentos, pensar em, enfim, contratar aí também as questões de previdência, né, olhando aí um planejamento de aposentadoria mais robusto, né, e que consiga manter o mesmo padrão de vida. E falamos agora sobre as questões de proteção, né, que envolvem aí as questões de seguros. E aí, um outro aspecto bastante importante é o planejamento tributário. A gente, enfim, a gente tem um país aí onde a gente tem aí uma questão tributária que é um tanto quanto desafiadora, né? Para não colocar esquizofrênica, porque realmente para você entender e lidar com todos esses elementos é realmente muito, exige bastante, né, estudo e compreensão. Mas se planejar tributariamente é também relevante. E aí, voltando, né, sobre que a gente falou da questão da previdência aberta, ela também funciona como um veículo que ajuda você, né, a se planejar melhor para as questões tributárias. Considerando até, né, agora que a gente está no final do ano, é muito comum para as pessoas que fazem a declaração completa, né, do imposto de renda, que elas eventualmente contratem aí, né, uma previdência aberta junto a bancos, enfim, corretoras, para que elas consigam aí aportar, né, um volume que faça com que ela deduza, né, até ali o limite, né, dos 12% da renda obtida aí ao longo do ano, né? Então isso é um elemento importante para que você consiga aí, enfim, pagar o menos possível, né? E tenha também aí o benefício tributário trabalhando a seu favor. E é claro que dentro desse elemento de planejamento tributário tem uma série de outras questões, e obviamente isso depende muito também do patrimônio da família. Para várias famílias a gente tem aí em patrimônio, né? A gente tem uma série de outras estratégias que podem ajudar de uma maneira mais inteligente, né, nessa execução. Então, muitas vezes a gente pode até falar de fundos exclusivos, né, onde cada membro, né, tem ali as suas cotas. Podemos pensar também no aspecto de constituição de uma holding, né, familiar. Então, todas essas estratégias, né, elas são possíveis de serem apresentadas, né, às famílias, aos clientes, dependendo, obviamente, né, da realidade de cada uma da família, dependendo aí do patrimônio de cada uma dessas pessoas e famílias. E aí, por fim, né, como eu falei, é pensar realmente as questões sucessórias, né?
E muitos desses elementos que a gente falou aqui vão ajudar, né, de alguma maneira. A própria previdência, como eu falei, né, ela pode estar destinada a um beneficiário na falta, né, da pessoa, né, da pessoa responsável aí pelo orçamento da família, enfim, pela gestão, né, da família, todas essas questões que eu mencionei aqui com um pouco mais de detalhes, né, de fundos exclusivos ou mesmo constituição de holdings, todos esses são elementos que ajudam a pensar numa sucessão mais tranquila, né? Então, assim, eu acho que me estendi bastante, mas eu procurei aqui passar realmente o passo a passo de cada um dos elementos que constituem aí um bom planejamento financeiro, tá? E acredito, né, que tendo isso bem elaborado, tendo isso bem construído, certamente ajuda com que, né, as pessoas tenham aí uma vida muito mais tranquila, né, e possam realmente aproveitar isso sem grandes sobressaltos. Maravilha. Fica aqui uma ótima reflexão de alguns aspectos que você abordou que muitas vezes fogem da cultura da população brasileira. Você falou em criar camadas de reservas e que justamente esse momento da pandemia acaba sendo um momento em que isso está sendo testado, seja pelas empresas, assim como as famílias, as pessoas, né? Assim como nós vimos que o governo ele foi obrigado a conceder um benefício social em remuneração, porque sabendo que o brasileiro não tem esse hábito de poupar para uma eventual contingência. E nós vivemos justamente esse momento. Eu aproveito aqui para te agradecer a qualidade desse bate-papo, Guilherme. Foi ótimo ter você aqui a bordo. Enfim, do começo ao fim, dando uma visão rápida, certeira, uma ótima reflexão. Te entrego aqui para as palavras finais, antes de fazer o nosso fechamento aqui desse podcast. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Flávio, né? Isso é o meu dia a dia, né? É um tema pelo qual eu sou apaixonado, né? Então é sempre um prazer falar a respeito disso e ainda mais, né? Agora na nossa associação, modestamente aí contribuindo também para o desenvolvimento dela, tá? Então fica aqui meu agradecimento também a você, né, e à ANEFAC. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. E este foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo toda terça e quinta-feira. Siga sempre conectado conosco. Deixo aqui um abraço e até a próxima, pessoal. Educa ANEFAC.